O Espírito de Deus o põe de pé. Graça e paz, irmãos, como vocês estão? Vamos continuar o nosso estudo no livro de Ezequiel, na qual estamos agora no capítulo 2. Irei ler apenas alguns versículos. Antes de os ler, gostaria de incentivar você, junto comigo, a enviar esse link a mais pessoas para juntos estudarmos a palavra de Deus. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim até hoje, e ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem de suas palavras. Não tenham medo, ainda que eu cerque espinheiros e você viva entre os escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Mas você, filho do homem, ouça o que digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou dar a você. Você já ouviu falar em uma sala de audiência, quando o juiz vai se comunicar, dá a sentença proferida, o meirinho manda o réu ficar em pé para ouvir o parecer, a solução, o veredito do juiz, a execução da punição dada a ele por seus maus atos perante a sociedade. Assim foi Deus quando deu a condenação a Israel por seus atos. E como Ezequiel era o espelho da punição, tudo acontecia antes para o próprio Ezequiel. Estamos agora no capítulo 2, em que Deus, com sua voz estrondante, queria falar com Ezequiel em pé. Contudo, ele não conseguia ficar de pé diante da presença do Senhor. A exuberante força e poder de Deus, através da sua esplêndida presença e também dos seres viventes. Esse cenário de poder o fez cair no chão. Mas Deus o queria de pé. Por isso seu espírito entrou em Ezequiel para fazer de suas pernas trêmulas e fracas um baluarte totalmente firme, forte a ser usado por ele perante o povo. O objetivo da vida de Ezequiel sobre o povo, sobre a nação de Jerusalém, a nação de Israel, era o enviar aos israelitas rebeldes, uma nação mimada que se revolta contra Deus, e a determinação do julgamento, o arbítrio de Deus sobre a nação estava em curso. O comentário de Fawcett a respeito do versículo 1 e outros que Ezequiel é chamado de filho do homem em diversas traduções, diz que ele é apropriadamente chamado como sendo um tipo do divino, filho do homem, aqui revelado como homem. Esse título como aplicado ao Messias. Vamos entender. E Fawcett continua: filho do homem, muitas vezes aplicados a Ezequiel, mas também a Daniel uma só vez, lá no capítulo 8, versículo 17. E não a qualquer outro profeta. A frase foi sem dúvida tirada do uso dos caldeus durante a estada de Daniel e Ezequiel na Caldeia. Mas o Espírito que sancionou as palavras do profeta insinuou a humildade e a fragilidade dele como homem, inferior aos anjos. Embora agora admitido na visão dos anjos e do próprio Deus, para que ele não seja exaltado pela abundância das revelações.
Se lermos o livro de Paulo a 2 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 7, enfatiza também, que diz: "E para que eu não ficasse arrogante pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne, que é um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não ficasse arrogante." Outro ponto a destacarmos está no versículo 3, que até hoje eles e os seus antepassados se revoltaram contra Deus, um povo obstinado, rebelde, principalmente a liderança. E Deus diz a Ezequiel: "Não tenha medo de suas palavras." Por isso Deus diz a Ezequiel para abrir a boca e comer o que ele dará, e mostrou o rolo que nele estava escrito as palavras de lamento, choro e vários ais, sendo o capítulo 2 de Ezequiel um dos menores, assim como o capítulo 15, que é o menor capítulo, com apenas 9 versículos. Aqui no capítulo 2 é especificamente sobre o chamado dele, de Ezequiel, e o Espírito entrou nele, lhe dando força e o pôs de pé. Assim Deus faz comigo e com você, irmãos. Primeiro, Deus quer que eu e você de joelhos, orando ao falar com Ele, sim, o Senhor. Mas quando Deus quer falar com você, lhe pagar uma missão, o encorajar, Deus quer que você fique em pé. Ele não quer cabisbaixo. Escute Ele. Entenda o chamado. Deus chama e nos trata como amigos de verdade. Ele deseja um relacionamento com você, de pai para filho. Deus deseja isso com nós, irmãos. Fiquemos em pé, firmes, animados, encorajados na presença do Senhor. Quando falamos com Ele de joelhos em oração, nos submetemos à sua glória, à sua graça, o seu poder ao Senhor, pois Ele merece nossa adoração, louvor ao seu resplendor. Deus, quando Ele fala com a gente, Ele nos quer firmes, irmãos, ousados, em pé. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos nos mantermos na presença dEle. O Espírito de Deus o põe de pé. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, pela essa oportunidade de chegar à presença de Deus em Teu nome, Senhor. E agradecer, Pai, que o Senhor enviou Jesus, e te louvamos porque nesse momento nós glorificamos a Ti, nos submetemos, oramos de joelho, oramos sentado, em pé, mas o Senhor, quando fala, o Senhor quer nos revigorar. Nós não conseguimos ficar na Tua presença, nem de joelho, se necessário for, cabisbaixo, porque o Senhor é grande, é tremendo, mas o Senhor que permite que fiquemos em pé para o Senhor falar conosco, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Toda a honra e toda a glória é Tua, e que cada um dos irmãos, das irmãs ouvidos entendam isso, que Deus quer nós em pé quando estamos com Ele. E essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.